Obrigada. Então, a gente vê que são atuais também, porque os assuntos são atuais. Então, vamos começar a ler. Eu quero ler com vocês, que vai falar para a primeira igreja, do 1 ao 7. Alguém gostaria de ler? Do 1 ao 7? Não é crente, né? Eu estou com uma versão diferente hoje. Tá. Bom, alguém quer ler? Ninguém? Abaixo isso, eu não estou escutando ninguém. É porque está tudo mutado. Ah, tá. Então, pode ler, amor? Está aqui, ó. Ao anjo da igreja... O versículo é do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Gente, é um privilégio dar aula, vocês sabem que eu amo. Mas é uma grande responsabilidade também passar a mensagem de Deus, que Ele falou, e explicar isso. Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá bom? Eu quero me expressar o mais nítido possível. Pode falar. Então, Adri, assim, porque eu não consegui acompanhar porque você falou o 1, mas não deve ser o 1, vocês não começaram agora no Apocalipse. Não, o versículo, é que você perguntou o versículo, eu entendi errado, então é capítulo 2, versículo 1. Aqui. É por isso que... agora sim. Tá bom. Ótimo. Tá bom, obrigada. Então, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá bom? Uhum. E a gente sabe, pela leitura de Apocalipse 1, o que significa o versículo primeiro aí de Apocalipse 2, que ele fala que existem 7 estrelas em sua mão e ainda ele anda entre os 7 candelabros. Se a gente vê o último versículo antes desse, é a explicação. As 7 estrelas nas mãos de Jesus são os anjos da igreja, que são os pastores, os líderes. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, onde ele anda entre a igreja. Significa que Jesus está no meio da gente. Significa que o Espírito de Jesus, ele sonda todas as coisas e conhece todas as coisas que estão acontecendo nas igrejas. E ele vai dizer que ele conhece as obras. Versículo 2. Por quê? Porque Jesus sonda tudo. Às vezes a gente olha uma coisa muito errada numa igreja e fala, nossa, como que Deus não está vendo isso? Eu mesmo já me perguntei. E isso deixa muito claro para nós que Jesus está olhando tudo. E ele tem o controle de tudo. Então, ele fala que dessa igreja, ele conhece as obras. Ele conhece o trabalho árduo, a perseverança. Aí depois ele diz um outro verbo, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Imagina essa igreja, ela está sendo super elogiada,
Eu queria estar numa igreja assim, gente, porque tem discernimento espiritual, tem perseverança. Jesus está conhecendo as obras. Que obras são essas? Eu imagino que é uma igreja que vai atrás de pessoas que com necessidades, que faz o evangelismo na rua, que se vier uma pessoa que vem com ensino enganoso dentro da igreja, o pastor fala assim, não é nada disso, tá aqui escrito. Então, é uma igreja muito legal, né? E aí ele continua, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. É gente forte de oração, eu imagino isso, que fala, não, eu sei em quem eu tenho crido. Só que no versículo 4, Jesus vai falar, mas eu tenho algo contra você. E esse que é o pulo do gato aqui, porque as coisas não são o que parecem ser. Muitas vezes a gente olha tudo isso numa igreja, mas Jesus está vendo a profundidade do coração das pessoas. E ele diz assim, você abandonou o seu primeiro amor. Para eu explicar um pouco o que quer dizer isso, eu quero falar um pouco como que era a igreja de Éfeso. Para vocês terem uma ideia, essa igreja ela foi formada pelo apóstolo Paulo, quando ele ia na viagem missionária para a Ásia Menor, ele formou essa igreja. E foi muito trabalho árduo do Paulo. A gente vê que está lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o capítulo todo está falando da formação dessa igreja. E a gente vê também que o apóstolo Paulo, numa certa época da vida dele, vai mandar uma carta, por isso que a gente tem a Bíblia, tem uma das cartas de Efésios, a gente vê também ela aqui em Apocalipse. Era uma igreja muito importante, e ela nasceu de um jeito muito lindo, ela nasceu de um avivamento verdadeiro. Se a gente lê Atos dos Apóstolos 19, você vai ver que teve muita luta, certo momento Paulo foi apedrejado ali, as pessoas da cidade não aceitavam o evangelho, mas Paulo perseverou, e tinham líderes muito ponta firme com ele também, e ele pregou naquela cidade por 3 anos. Para você ter uma ideia do que aconteceu naquela cidade, as pessoas vinham arrependidas, e jogavam fora tudo quanto era amuleto de sorte, coisas místicas, livros de magia, e eles fizeram uma grande fogueira na cidade. E foi tão forte o abalo espiritual da cidade, que abalou a parte econômica, a economia da cidade. Por quê? Era baseado em venda de amuletos, venda de santinhos, que era a deusa, né, da época, a deusa Artemis. Tinha muitos locais de culto, a esses deuses gregos, romanos, eu confundo um pouco, deuses romanos, desculpa. E tinha o templo da deusa Diana, uma estátua da deusa Ártemis. Então, tudo isso girava em torno da cidade, um lucro. Então, muitas pessoas perseguiram os cristãos por causa disso também. Então, essa igreja ela foi fundada no século I, no ano 50, mais ou menos. E aí, essa carta, olha que interessante, essa carta que o apóstolo João está escrevendo, que é Apocalipse, já é no ano 90, ou seja, uns 30, 40 anos depois da fundação dessa igreja, já estava na 2ª geração. E aí ele fala que eles perderam o primeiro amor. O primeiro amor tem a ver com o quê? Você faz tudo por obrigação, você faz tudo porque você tem o compromisso na igreja, mas aquele amor que você tem por Cristo, que você tem pelos irmãos, ou pelas almas perdidas, já não é mais o mesmo. Você vê que a criação da igreja, no começo, foi à base de muita oração, teve muita libertação, tinha muitos milagres. Em Atos dos Apóstolos vai falar que Paulo fazia muitos milagres. Aqui você já não vê Deus falando sobre milagres.
Deus falando sobre libertação de pessoas, mas você vê falando de um povo que sabia a doutrina correta, perseverante, mas não tinha aquele coração amoroso mais, nem com Cristo, nem com as pessoas. Por isso que fala que eles perderam o primeiro amor. O primeiro amor é que a Helena falou assim, aquilo que a gente faz por obrigação, que a gente... Não é por obrigação. Quando a gente está no primeiro amor, a gente faz sem ter essa obrigação pesada, né? É que eu falei a obrigação desse povo aqui. Eles sim. faziam com obrigação. Sim, entendi. Agora eu entendi. E é interessante que essa igreja de Éfeso, ela estava sendo pastoreada por Timóteo, ela foi pastoreada por Paulo e pelo próprio apóstolo João. Ele conhecia bem essa igreja, mas Jesus fala de coisas profundas, que é só ele que vê. Que mais que a gente pode falar aqui? E nessas igrejas, nem todos que participavam da igreja eram necessariamente crentes, né? É incrível, é muito parecido com as igrejas de hoje. E esse amor, do primeiro amor que esfriava, é porque o que acontecia? As pessoas iam esfriando, iam se misturando com as tradições de cada cidade. E acabava trazendo isso para dentro da igreja. E a gente vê isso hoje, muito no dia de hoje, né? Que às vezes, para atrair pessoas, as igrejas acabam fazendo coisas, trazendo práticas do mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas. E a gente vê aqui que, né, isso não agrada muito a Deus, né? Deus quer algo diferente da gente, né? Deus que quer que a gente exorte, ensine a palavra de Deus, né? Isso daqui tem que falar... lendo de novo Apocalipse, né? E a gente vai amadurecendo cada vez mais, vai falando demais com a gente. É uma bênção. Isso aí. Então, a gente sabe, entende pelo tempo que foi escrito a carta, é que já tinha esfriado esse primeiro amor, mas já estava na segunda geração de pessoas. Eles estavam muito apegados ao dever, mais do que ao amor, à devoção, como eu falei para vocês. Ele deu um exemplo aqui que eu achei interessante, que o Hernandes dá um exemplo, né? Que a igreja de Éfeso parecia aquele tipo de casal que depois de muito tempo ainda permanece fiel ao outro, mas falta amor caloroso, sabe aquela coisa de olhar nos olhos, dar a mão e ter sonhos junto e conversar. É assim com o nosso Senhor também, né? Ele tem planos para nós e para a nossa igreja e para a igreja que é dele. Então, é uma maneira da gente amar a Cristo e amar as pessoas que vêm para a igreja. O que mais que eu posso falar para vocês? Vocês viram que tem aí que eles não aceitavam os nicolaítas? Só aparece essa expressão aqui em Apocalipse, nessa igreja e numa outra. Então, a gente vai por dedução. Era algo que era detestável a Deus e, provavelmente, como os efésios, eles eram muito preocupados com a doutrina, eram pessoas contra a doutrina cristã pura e simples. Pode ser que eles inventavam algumas coisas, ou eram gnósticos, que a gente vai ver mais para frente o que quer dizer isso. Então... Eram pessoas que eram a favor das práticas sexuais e morais, inclusive o homossexualismo. Né? Os nicolaítas, eles tinham como é que fala? Esse pensamento. E eles queriam trazer isso para dentro da igreja. E Cristo vem e exorta, né? Para não fazer como os nicolaítas. Olha Então, só, pode falar. Pode falar, não fala. E olha só, que legal. Jesus, ele não apenas corrigiu, ele falou o que estava acontecendo. Ele não fala, olha, tem alguma coisa errada aí, ele fala, tem alguma coisa errada, e é isso aqui. Sabe o que vocês têm que fazer? Se arrepender e voltar às primeiras obras do teu primeiro amor. Eu vejo isso em muitas pessoas, sabia? E eu sempre peço a Deus para não perder isso. A gente tem que pedir ao Senhor, não perder isso. Essa vontade de falar de Jesus para as pessoas, essa vontade de orar, essa vontade de conhecer o coração de Jesus, não só vivenciar a igreja como uma rotina.
E Jesus fala uma coisa para essa igreja, fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro de vocês do lugar. Candelabro significa igreja, e realmente isso aconteceu, depois de alguns anos. Tanto é que a igreja de Éfeso não existe mais, só existe ruínas no lugar dessa igreja. Por quê? Porque eles não se arrependeram, não se voltaram ao primeiro amor. Na verdade, isso também aconteceu, Jesus faz essa alusão, porque a cidade de Éfeso, ela era em outro lugar, muito próximo dali, não sei se você viu essa parte. Vi essa parte. E o que aconteceu? Com tipo enchente e tal, a cidade ficou impossível, eles mudaram ela de lugar. Então, Jesus também faz uma alusão exatamente essa, entendeu? Ele fala que ele muda o candelabro. Como eles sabiam que a cidade já tinha sido mudada, eles ficam com o coração na mão, porque se ele muda uma cidade, ele vai mudar a igreja, entendeu? Então, isso é muito importante também a gente, né, ter esses conhecimentos, porque Jesus, ele usa sempre algumas figuras e algumas coisas que aconteceram para trazer à luz do entendimento daquele povo, né? Então, como a cidade de Éfeso teve que se deslocar por causa da natureza, que ali não deu mais para continuar a cidade, ele fala a mesma coisa, eu vou deslocar de lugar. Não sabia dessa. Não, muito legal. Então, a igreja... Ó, posso ler? Pode. Ó. Anteriormente, Éfeso havia mudado a sua localização por causa de uma gradual depósito de sedimentos ou limo que obstruiu o rio que cortava a cidade. A cidade havia sido movida de sua localização anterior. Por analogia, Cristo ameaça mover a igreja, a não ser que seu povo se arrependa. Muito lindo. E aqui a gente tem a figura do candelabro, né? E o candelabro significa algo que vai iluminar. Se a igreja não estava fazendo o papel dela, Jesus poderia cortar as asinhas dela também. Não está fazendo seu papel. Vou acabar com isso. Porque o que Cristo quer? Que a igreja, ela seja luz para esse mundo. Ela represente algo que modifique esse mundo. Então, ali não estava acontecendo isso. Isso aí. Por grande influência também dos nicolaítas, que era um grupo herético, né, como eu falei, um grupo cheio de heresia, cheio de confusão, uma mistura de doutrina, de costume, horrível, horrível. Quando a gente pesquisa o que é nicolaíta, depois pesquisem para vocês verem, é uma coisa bem feia. E qual que é a promessa que Jesus tem para essa igreja se ela se arrependesse? Vocês estão aí? É o versículo 7. Ele vai dar o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Isso. E o que é essa árvore da vida? Ai, não faz pergunta difícil. Representa a vida eterna. Porque aqui, vocês lembram que existia uma árvore da vida lá no paraíso, onde Adão e Eva moravam? Existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é a mesma árvore da vida. E quem come dela vive eternamente. É nesse sentido, essa comida, né? Darei o direito de comer. Então, a gente vai para o paraíso e ali vai ter essa árvore da vida novamente. E esse paraíso faz bem uma alusão ao paraíso onde viveu Adão e Eva. Sim, muito lindo. Então, vamos lá. Você vê que Jesus, ele dá a oportunidade das pessoas se arrependerem, você percebeu? E é o mesmo Deus que nos dá a capacidade também de nos arrepender e voltar ao primeiro amor. A gente sempre tem uma mão dupla. Você fala assim, depende tudo de Deus? Não. Depende tudo de você? Não. Depende só do seu livre-arbítrio? Eu não acredito nisso. Eu acredito no poder de Deus que atua em nós. Mas eu acredito também que a gente tem a nossa parte, fazer a nossa parte e decidir fazer as coisas que agradam a Deus. As duas coisas andam juntas. Mas para isso, que adianta a nossa parte é a perseverança e a fidelidade. Elas andam juntas. Você tem que perseverar e ser fiel a Deus.
né? Porque não tem perseverança se você não tiver com Jesus. Porque a partir do momento que você se desvia, você não está perseverando. Mas tô te enchendo, né? Não, tá nada. Conclusão aqui da primeira igreja, eu coloquei o seguinte, que ela é endereçada a cristãos tradicionais e fiéis, isso a gente vê em muitas igrejas hoje em dia, mas que perderam o amor zeloso que tinham no princípio por Cristo e pelo próximo. Talvez eles também não praticavam as obras de libertação e de milagre. E o que acontece que pode ter acontecido isso, por que o amor deles se esfriou? Porque eles tinham muita perseguição, tinham muita luta contra falsos mestres que entravam na igreja, e isso tudo foi desviando o coração e a motivação deles. Olha o perigo que pode vir a nós também, que muitas lutas podem fazer a gente deixar de olhar para Cristo, deixar de olhar para a motivação certa, que é olhar para Ele e obedecê-lo, e fazer aquilo que agrada a Ele, e ter essa comunhão tão íntima com Ele, através da oração, através da comunhão com o próximo, a gente tem também comunhão com Deus, e essa demonstração de amor um pelo outro. Tá bom? É isso. Vamos para a próxima igreja? Ficou alguma dúvida, gente? Vê se está difícil, deu para entender aí? Vocês estão aprendendo o Apocalipse, é muito legal, hein? Qual é a diferença da árvore que a Eva comeu e essa árvore que você está falando? Vamos lá. Tinha duas árvores lá diferenciadas, lá no Jardim do Éden, porque Deus fala, de todas as árvores podeis comer, inclusive da árvore árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, não podeis comer, porque no dia que comerdes, certamente morrereis. A árvore da vida, não, eles não iam morrer, mas essa árvore, eles morreram como? No sentido espiritual, que é essa separação de Deus. Ok. É isso. Então, o que eu quero falar que em todas as cartas vocês também vão perceber, antes de eu ir para a próxima carta, que antes de Jesus manifestar o juízo para o mundo, Jesus vai manifestar o juízo dentro da casa dele. Isso está aqui em Apocalipse, porque você vai ver no capítulo 2 e 3, ele falando para as igrejas dele, e depois os outros capítulos de Apocalipse, Jesus vai falar para as pessoas que estão no mundo, né? Os que são ímpios, os que não estão com Cristo. Então, em 1 Pedro 4, vai falar sobre isso, pois chegou a hora de começar o juízo pela casa de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, sempre primeiro é com a gente. Glória a Deus por isso, porque se Deus trata com a gente pode se arrepender e ser luz realmente para esse mundo, né? Então, todas as cartas também vão dizer a mesma coisa. Olha, esses são pontos principais para a gente entender. Cristo está no meio da sua igreja, ele é o remédio para a sua igreja, ele sempre vai falar como que é a solução. Dentro da igreja, o Paulo já citou isso, tem pessoas fiéis e infiéis, em todas as igrejas você vai ver isso. A igreja nem sempre é aquilo que aparece ser. Uma igreja que parece fraca para Jesus, às vezes é forte. Uma igreja que parece ser forte, para Jesus é fraca, é cega. Cristo anda no meio da igreja e dá oportunidade, sempre. E sempre lhe dá promessas gloriosas para os seus. Então, agora eu vou entrar na segunda igreja, tá bom? Vamos lá, quem gostaria de ler do 8 ao 11? Vamos lá, pessoal, ânimo! Eu leio. Eu leio. Eu leio. Então vai. Estas são as palavras, não, ao anjo da igreja de Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza,
mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Glória a Deus. Ups. Peraí, deixa eu admitir aqui. Glória a Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna. Então, ao anjo significa ao líder daquela igreja, ao pastor. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e último. Quem que está se autodenominando primeiro e último? Hein, pessoal? Estão ligados aí? É Jesus, né? Isso Amém. mesmo. Que morreu e tornou a viver. É Jesus falando para essa igreja. E a gente vê aqui que Jesus, ele diz que apesar deles terem muitas aflições e pobreza material mesmo, essa igreja, você é rico. Então, a igreja que, por vezes, às vezes a gente olha uma situação e ela é desfavorável, às vezes, para as pessoas. E você fala, ai, por que será? Deus não está com aquela pessoa, às vezes. Porque ela está desfavorecida. Mas não é assim que Jesus está vendo. Porque Jesus diz que essa igreja é rica. Inclusive, Esmirna é a única igreja dessas 7 que sobreviveu até hoje, sabia? Tem uma igreja lá hoje? Ainda é a mesma igreja. Que lindo isso. E Jesus fala sobre alguns judeus que eles não são judeus de verdade, mas antes eles são sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga? É um tipo de templo, né? E da mesma maneira que nós somos templos do Espírito Santo, tem pessoas que são usadas por Satanás. Então, aqui Jesus está falando. Por que Jesus está falando mal desses judeus? Porque são judeus que iam contra os cristãos, que ficavam perseguindo os cristãos, que falavam mal dos cristãos para os romanos, para que eles pudessem ser mortos, perseguidos. Então, esses judeus, Jesus os considera a sinagoga de Satanás. E isso era uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Blasfêmias dos que se dizem judeus. Não tenha medo. Essa igreja, ela é o protótipo da igreja de hoje que é perseguida. E Jesus fala, não tenha medo. Ela é uma carta de grande alento para as igrejas perseguidas. E hoje tem muitas igrejas perseguidas no mundo todo. E diz assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Sabia que Deus deixa, às vezes, Satanás fazer algumas coisas e usa Satanás para provar? Foi assim com Jó, né? Mas está escrito também, vocês sofrerão perseguirão durante 10 dias. Olha aqui uma metáfora também, é um simbolismo. Por que 10 dias? Jesus está falando o seguinte, não é 9 dias, não é alguns dias, não é 11 dias. Eu sei exatamente quando começa a tua perseguição e quando acaba a perseguição. A história está na minha mão. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, isso é um alento para quem está passando por dificuldade. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida. Vocês sabem que em Hebreus, e em vários outros capítulos da Bíblia, Hebreus 12, fala de que existe uma corrida para a gente correr. E naquela época, os corredores, eles ganhavam uma coroa de louros, né? Que era da vitória. Aqui assim só, não era uma coroa igual de rei. Que tem nos filmes, né? É. Fica bonitinho assim. É tipo uma medalha.
É tipo uma medalha. Isso, é tipo Lá em uma Romanos medalha. também tem isso, que Paulo fala, né? Que a gente tem que Isso. correr como Isso. se fosse alcançar a coroa. Isso. Isso. Mas é aquela coroa prêmio mesmo, como se fosse um prêmio de medalha. Porque aqui, por que Jesus fala isso? Porque o pessoal lá em Esmirna tinha uma tal de deusa Cibele, né? E essa deusa Cibele, ela tinha uma alusão de montes que formavam como se fosse uma coroa. E por isso que ele fala, essas coroas aí não são verdadeiras, a coroa da vida é eu que vou dar, né? Quando você vencer perseverante, fidelidade, todas as igrejas, a mensagem que ele vai dar é para ser perseverante e fiel. Ele vai chegar no ponto onde que ele precisa exortar, onde ele precisa falar que vai mudar, onde ele precisa falar que vai dar arrependimento, pede para perseverar, pede para ser fiel, para ter a coroa da vitória. É isso? Viu? Olha, eu gosto de escutar ele. E você vê também que aqui, peraí, ele fala também outra promessa, além de dar a coroa. Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O que é a primeira morte? É a nossa morte física. Mas quando os que aceitam Cristo, e quando a gente tiver o corpo glorificado, e quando formos para o céu, estar com Cristo, fomos arrebatados, nós não vamos sofrer a segunda morte. Mas os que forem julgados indignos de receber essa coroa, eles vão sofrer a segunda morte, que é no lago de fogo. Então, aqui ele diz, de modo algum, ao vencedor vai sofrer a segunda morte. Está falando da vida eterna também. Então, sempre o enfoque de Jesus é fortalecer aqueles que já são dele e dizer, fique firme, porque essa vida é passageira, mas o que eu tenho para você é eterno. Olha para além do que as aparências estão te mostrando. Muito lindo isso, né? Aqui é provável que uma pessoa dessa igreja, que é Policarpo, viveu no século II, e que ele tenha sido morto no ano 155, porque ele não reconhecia César como uma divindade, como era uma luta os cristãos nessas cidades. E a resposta de Policarpo foi a seguinte, eu quero ler isso para vocês, porque é algo muito real, até nos dias de hoje, isso acontece ainda. Ameace-me com fogo, porque ele morreu queimado. Ameace-me com fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Ele foi um exemplo de cristão daquela época, que ele ficou firme. Provavelmente, ele era pastor nessa igreja de Esmirna. É isso, gente. Então, a conclusão aqui é que essa igreja retrata cristãos que sofrem sob a intensa pressão e que necessitam de uma mensagem de confiança. Quando Jesus fala, não tenham medo, vocês vão sofrer por um pouco de tempo. Esmirna tipifica uma igreja pequena, que se mantém fiel a Deus, apesar das circunstâncias. Então, nem era uma igreja muito grande, né? E às vezes a gente olha e fala assim, por que tal igreja não está crescendo tanto? Às vezes é porque ela está sendo fiel. E ser fiel, muitas vezes, faz as pessoas não quererem ter um compromisso mais profundo. Não é verdade? Então, vamos ver a próxima igreja agora? A de Pérgamo. Do versículo 12, deixa eu ver, ao versículo 17. Quem gostaria de ler? Eu. Vamos lá, animada, Manu. Mensagem a Pérgamo.
a igreja comprometida. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto de onde vocês vivem, lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra vocês algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela está gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Nossa, que mensagem mais linda. Você quer uma pedra branca com um novo nome? Eu quero. Oh, glória a Deus. E quero maná também. Quer maná também. Também. Eu quero tudo. Imagina a Manu com coroa, comendo maná, né? A pedrinha branca. Glória a Deus. Então, vamos entender aqui dessa igreja. Você viu que Jesus se auto-intitula aqui, essas são as palavras daquele que tem espada afiada de dois gumes, ou afiada de dois lados. Essa espada é a espada mais, como é que fala? Que penetra mais. Que penetra mais, porque de um lado só, ela corta de um lado só. Imagina as duas cortando dos dois lados. Ela é muito mais forte, mais eficaz naquilo que ela faz. E aí está falando de juízo. Ele é aquele que tem a espada também, Efésios vai explicar que a espada é a palavra de Deus. E quando Jesus determina alguma coisa, está feito. O que ele fala vai se cumprir. Então, ele tem uma espada que é a que determina juízo. E ele fala que nessa cidade há um trono de Satanás. Paulo me explicou isso hoje à tarde. Por que é mesmo, amor? Porque nessa cidade, é a cidade que tem o templo mais antigo de adoração ao imperador. O imperador de Roma é aludido aí como Satanás, né? Porque a Bíblia, se você depois vai lá para frente, você vai ver que uma das bestas é Roma. Então, o imperador faz parte desse grupo aí, né? Então, é um lugar, por isso que ele fala de adoração a Satanás, porque adoravam nesse lugar, adoração, além de ser desses ensinamentos aí de Balaão e outras coisas, era por imperador, entendeu? Então, é isso aí. Ele fala... Cadê? Espera aí. O grupo de membros da sinagoga judaica é esse aqui, ó, 9? Não. Espera aí. Ô, Paulo, Oi. tá aqui, ó. O trono de Satanás pode referir-se ao altar de Zeus, que ficava no monte acima da cidade, ou à adoração do imperador no templo do Augusto. Exato. É isso aí. Exatamente isso. E durante muitos anos, a gente está lendo a mesma versão aqui. O Paulo está com outra, Manu, que o procônsul tinha o seu trono também nessa cidade. Então, era assim, as pessoas viam os reis, assim como também Zeus, que são os deuses, como o supremo Deus. Então, ele não dava adoração ao Deus verdadeiro, eles tinham os deuses falsos. Por isso que fala que aqui é como o trono de Satanás, porque tudo girava em torno disso. Então, vamos continuar aqui. Antipas fala de um fiel que estava lá na cidade, que morreu pelo nome do Senhor, mas não fala em nenhum lugar da Bíblia quem é Antipas. Mas Cristo aqui menciona o nome dele para dizer o quanto ele foi fiel.
E Deus, mesmo que a gente não saiba o nome de muitas pessoas no mundo todo, Deus conhece quem é fiel a Ele. Mesmo que não esteja na Bíblia o nome de todo mundo. Acho isso tremendo, gente. Você está falando da pedra branca? Não, estou falando de Antipas, que ele não aparece na Bíblia em lugar nenhum, mas Jesus sabe quem é fiel. E ele dá honra. E algumas pessoas de Pérgamo, eles eram sincretistas. O que é isso? O sincretismo está quando você acredita em Deus, mas você também acredita em outras coisinhas. Você faz uma fezinha, acredita no horóscopo. Faz concessões para coisa do mundo dentro da igreja. E também faz concessões. Então você acha que não é tão ruim, não tem tanto problema. Qual o problema? Então, você vê que isso faz as pessoas tropeçarem, é um mau exemplo, que vem da liderança, inclusive. Por que eu estou falando isso? Porque ele deu um exemplo de Balaão. E se você for ver na Bíblia, em Números 25, Balaão, ele foi pago por alguém que era inimigo do povo de Deus, para dar dicas de como influenciar negativamente o povo, para o povo se desviar de Deus, Deus tirar a mão do povo da proteção e o inimigo vencê-los. E Balaão era um profeta de Deus, então veio do quê? Da liderança, que fez concessões, por quê? Para ganhar dinheiro. Então aqui é a mesma coisa, sabe quando o mundo entra dentro da igreja? Agora ele fala assim, os que permanecerem fiéis a Cristo receberão o maná. O maná está lá descrito em Êxodo 16, que era um alimento que caía do céu todo dia, e menos de sábado, né? E caía do céu, e é aquilo que alimentava o povo. E aí você vai ver em João 6, que Jesus diz, eu sou o pão vivo que caiu do céu. Ele também é o nosso maná. E aqui ele fala que tem um maná escondido. Por quê? Porque a Arca da Aliança, olha que interessante isso, gente. Que vivo isso que é para a nossa vida espiritual. A Arca da Aliança, ela foi roubada em um certo momento, então não apareceu mais, ela não existe mais. E os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, eles iam poder comer novamente do maná, que o Messias iria dar. E realmente Jesus veio dar o maná, só que os judeus não reconheceram Jesus. E aqui, a promessa em Apocalipse que nós vamos comer do maná, que hoje está escondido. Olha que lindo, que é a revelação do próprio Cristo na plenitude no céu. Glória a Deus. Glória a Deus! Estou animada, hein? E o que é essa pedra branca? Essa pedra branca era dada também aos vencedores dos jogos. E essa pedra branca também era usada para conferir a entrada para banquetes. Então, era um prêmio maravilhoso quem tinha essa pedra branca. Então, podia participar das festividades especiais. Então, é um símbolo de aceitação e de vitória. Você tem essa pedra branca? Então, entra para o céu. Pode vir, pode participar da festa. Pode falar, Manu. Não, eu tenho a pedra branca. E aqui ele também fala que existe um novo nome. Você lembra que Jesus, ele dá um novo nome para Pedro? Você não é Simão, você é Cefas, né? Você é Pedro. Ele não dá um novo nome? É a mesma coisa, quando Jesus nos transforma, ele nos dá um novo nome. Um nome que não tem mais o que foi negativo da nossa vida passada, mas aquilo que ele impregnou em nós, como cristãos, que somos dele. Temos um novo nome nele. Amém? E por que ninguém conhece? Por que ninguém conhece? Paulo está perguntando. Eu isso não sei. Você não vai falar disso? Não. Então vamos lá. Preste atenção aí, ó. Um novo nome, né? Dar nome era um exercício de autoridade sobre aquele que estava sendo nomeado. Ao renomear os fiéis, Jesus confirma como propriedade sua aqueles que estão sob sua autoridade.
Agora vamos lá. Ninguém conhece, exceto ele. Por quê? Em certas circunstâncias, conhecer o nome de um ser, naquela época, era a maneira de obter poder sobre ele ou ela. Ao manter secreto esse novo nome, Jesus assegura que os crentes não cairão nunca sob o poder do inimigo. Então, Satanás nunca vai saber qual é o outro nome que Jesus deu para nós. Nunca. Entendeu? Nunca. Porque ele não vai ter autoridade sobre a minha nem sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, sobre essa igreja, eu queria concluir. Eu posso escolher? Quem pode escolher Eu o nome? posso escolher o nome? Acho que eu ia escolher Matilda. Acho tão bonitinho esse nome. Mas cuidado com as heresias, porque está falando que quem vai escolher é Jesus. Olha a heresia, pessoal. Gente, eu sei, por isso que eu falei brincando, mas, gente, pode nem brincar mais, credo. Ó, não tem. Tá bom, tá bom. Mas eu quero que brinque. Esse Paulo aí tem que ficar quieto mesmo. Gente, qual que é a minha conclusão aqui? É um retrato de cristãos que estão sendo tentados pelas coisas do mundo, que estão fora da igreja, e que eles estão caindo nessa rede. E eles estão comprometendo a sua moralidade, a sua fidelidade a Cristo. Existe o quê? Um prato de lentilha. Sabe aquele prato de lentilha que a gente viu na história de Jacó, do seu irmão Esaú? Perde toda a fidelidade a Deus e o comprometimento. Então, as igrejas precisam tomar muito cuidado com relação a isso, porque é muita coisa que a gente ganha, mas é muita coisa que a gente perde se a gente não for fiel a Deus. Gente, eu tenho mais uma igreja para falar, só que já são 8:55, e eu acho que tá de bom tamanho, porque é bem denso não sei o que vocês acham, mas é bem denso o assunto, tem bastante coisa, né? Aí eu não sei o que vocês acham. Vocês querem continuar? Tem tempinho, se vocês quiserem tirar alguma dúvida e tal, e a gente continua na próxima aula, sem problema. E pode brincar. Brincando. Claro que pode. Ai, meu Deus. Eu tenho uma dúvida desse nome, que eu tô pensando até agora nisso. Esse nome novo que a gente vai ter é real? Tipo, a gente vai ter? A gente já tem? Não sei, me confundi um pouquinho. Ai, eu acredito que vai ser naquele momento, porque não fechou a minha história ainda, eu tenho as minhas escolhas ainda. Entendi. Vai ser eu creio que é assim, Carol. Entendi. Não deixa claro, né? Mas eu acho que é isso. Entendi, tá. Tem até um livro que fala sobre alguns nomes dos cristãos, que é... Ai, como chama? John Bunyan. O Peregrino. O Peregrino é muito interessante, porque me faz lembrar dessa pedra. E cada personagem, ele colocou um nome. Então, o cristão é o nome de um, aí tem um outro que é o falso, aí cada um tem um nome diferenciado, sabe, no livro. E conforme o nome dele, são as atitudes dele. Então, eu tenho uma ideia de que o nosso nome tem a ver com como nós vivemos aqui, sabe? Pode falar. Entendi. Eu estou na versão NVT, e ali faz sempre referência a outro texto da Bíblia, né? Aí eu estou lá em Gênesis 17:5, quando Abrão recebe o novo nome de Abraão. Aí está escrito assim: Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão, e Deus lhe disse: Esta é minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Aqui eu entendo que Deus deu um novo nome para Abraão, para Abrão no caso, assim que foi feita a promessa, e que ele resolveu cumprir.
Sim, E mas aí? é que esse nome, esse nome que Deus dá, não tem nada a ver com esse de Simão Pedro, não tem nada a ver com esse de Abraão. Esse é o novo nome que ele vai dar para o vencedor, lá no final. Entendeu? Esses daí, Deus foi trocando o nome, foi fazendo uma grande nação, foi trocando o nome para mostrar que pode mudar a vida da pessoa, né? O que é que agora eu não lembro qual é o significado de Abraão e de Abraão, tem uma diferença, porque, por exemplo, de Jacó para Israel, entendeu? De isso aí. enganador para nação. Para Então, príncipe. para príncipe. Então, que Deus pode mudar o nosso nome antigo, que às vezes era um nome ruim, para o nome, Ah, pro nome bacana. Esse não tem nada a ver com esse nome que está escrito aqui, que vai ser. Tanto é que ele fala que vai dar para os que forem vencedores. Nós não, somos vencedores entendi. lá no final. Agora eu estava procurando um negócio aqui, 5, Marcos 5, 9. Porque O que eu estava falando aqui Hum, é do nome que está no livro da vida. Vai ser o nosso nome, que a gente conhece, ou é o nome que Jesus vai colocar? Nome Aí novo? só Jesus sabe. Interessante, né? Eu fiquei pensando nisso também. eu lembrei de uma passagem agora que Jesus fala: eu não sou Deus de mortos, mas eu sou Deus de vivos. Eu sou Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. E tem nome lá no céu. No Monte da Transfiguração, você vai ver também Jesus falando com Abraão e com Elias, lembra? A Carol viu essa passagem outro dia, né, Carol? No Monte da Transfiguração. Então, Sim. eu creio que tem nomes, nós somos, ainda seremos. Mas essa pedrinha branca, eu creio que é mais ligada à vida eterna mesmo. A questão de vencermos, de entrarmos nesse banquete, de ter toda uma simbologia de vencimento, de vencedores, como que você falou mesmo, Manu? Que é uma medalha, Sim. né? Tem mais a ver com esse aspecto. Eu creio nisso. E a pedra branca também, ela é um simbolismo, é um convite especial, né? Que você tinha direito, você falou, que tinha direito a entrar em festividades e banquetes especiais. Então, Sim. é como se você tivesse um cartão VIP, né? Sim. Exato. Imagina nós que estamos escutando essa aula aqui. Aí estamos lá num grupinho lá no céu, recebendo a pedra branca. Gente, eu vou olhar para vocês, vou rir muito, vou chorar. Vai ser demais. Lembra da nossa aula? É muito bom, né? É muito Eu bom. pensei como Manu também, né? Porque eu vi Jacó virou Israel, né? Então, eu achei exatamente que fosse Abraão e Abraão. Fosse isso, essa a diferença. Igual a Manu, pensei igual. Ai, tem muita coisa para a gente aprender, né? Muito lindo. É isso aí, pessoal. Aí a Mas, próxima a Manu, gente... você está querendo ficar com muita coisa. Ela está querendo ficar com a coroa. Eu não vou ficar com essa coroa. Afinal de contas, a idade é bem merecida, né? Vamos fazer assim. Primeiro lugar, divide prêmio de primeiro lugar. Então, vamos todo mundo chegar junto. Vai Isso todo mundo mesmo. ter a coroa. Todo mundo vai ter coroa. Muito bom. Vamos ser fiéis ao Senhor, né? Ele dá capacidade para nós, ele dá condições para a gente ser fiel e não perder o primeiro amor e continuar perseverando. Amém? Amém. Vamos orar para finalizar? Alguém gostaria de orar? Tão gostoso, né? Passou tão rápido. Foi. A Carol entrou a primeira, viu? Carol, me dá uma força aqui. Eu oro. Pode orar, Posso Sandra. orar? Pode. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a sua palavra, Senhor, é mais preciosa do que ouro, Senhor, mais preciosa que qualquer pedra preciosa, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, e que o Senhor já tem preparado para nós, Senhor, a nossa herança na eternidade, Senhor, um nome especial, uma coroa, Senhor. Obrigada, Deus, nós te amamos, te louvamos
Engrandecemos o teu nome, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor destinou que nós sejamos, Deus. Eu Amém. abençoo cada um dos nossos irmãos que entrou nesse momento de leitura da palavra. E eu peço, Senhor, que o Senhor honre a nossa pastora Adriana por ela estar dedicando tanto, tanto do tempo dela a nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. 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 E agradecemos o Paulo também. Também. Sim.